Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos para a nossa quarta videoaula. Sou a professora Janete, da Escola Municipal São Francisco, da Secretaria Municipal de Educação. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito comentado, principalmente nos anos finais da educação, que é a exposição de ideias e opiniões, a dissertação. Então, o que nós podemos dizer sobre a dissertação? Vamos lá. O que é uma dissertação? Dissertar é expor um assunto de modo abrangente e profundo. É debater, apresentar um ponto de vista. A dissertação pode ser expositiva, texto que expõe informações, conceitos, ideias, sem a preocupação de defender um determinado ponto de vista sobre o tema. Quando eu digo dissertação expositiva, já fica muito claro. Ele só expõe a tese. É exposto a tese, a temática, apresentado, sem objetivo de argumentos, de argumentar. Não. A intenção aqui é somente informar o leitor ou quem está lendo. E a dissertação argumentativa? A dissertação argumentativa já é diferente. O próprio nome fala. Eu tenho que me basear em argumentos. Quando você apresenta o seu ponto de vista sobre algum tema específico, defende e tenta convencer o leitor da validade da sua opinião. Então, a argumentativa, ela tem esse cunho argumentativo de tentar convencer o leitor. Então, quem escreve, quem fala, usa de um poder persuasivo, um poder de convencimento sobre a outra pessoa, baseado naquilo que está sendo exposto, naquela tese, naquela defesa. Nós vamos ver algumas características dessa linguagem. A linguagem é clara e objetiva, impessoal. Organiza-se a partir de uma ideia ou de uma tese problemática. Se é uma tese, tem que haver uma problemática, que deve ser sustentada por informações comprovadas. Por exemplo, por exemplos ou comparações. Nas redações, como no Enem, prevalece a dissertação argumentativa. Em várias redações, mas principalmente no Enem. Porque o Enem, ele quer saber o que você, do outro lado, pensa sobre determinado assunto. A sua opinião. Ok? Na dissertação argumentativa, há exposição de ideias, argumentos plausíveis sobre um assunto específico. O que seriam esses argumentos plausíveis? Argumentos plausíveis são aqueles que realmente convencem quem está ouvindo, quem está lendo. Assuntos da atualidade. Então, geralmente, são assuntos vigentes, assuntos polêmicos, assuntos que causam uma divisão, não há um consenso. Ou que causem polêmica, como eu disse, como, por exemplo, temas relacionados à política, não só a política, né? E qual é a estrutura do nosso texto dissertativo? Há uma estrutura. Nós temos a introdução, é o parágrafo inicial, lá no comecinho. Primeiro parágrafo, segundo, apresentando ao leitor a proposta, o assunto. Ali é apresentado o que vai ser discorrido ao longo do corpo do texto. Desenvolvimento é o corpo do texto, onde a temática é desenvolvida com ideias claras, mostrando o seu ponto de vista com argumentos que a sustente. E a conclusão, o desfecho, o encerramento. A que conclusão o escriba vai chegar sobre determinado assunto, sobre um assunto polêmico? É ali que ele tem a oportunidade de fazer o seu desfecho, o seu encerramento. A conclusão apresenta posicionamento claro quanto ao tema. Conclui a ideia apresentada. Vamos analisar alguns textos? Texto 1. Será que esse texto ele é dissertativo? Será que ele é da tipologia narrativa? Vamos lá. Fazia um frio terrível. Nevava e começava a escurecer. Era a última noite do ano.
a noite do ano bom. No frio e na escuridão, andava pela rua uma garotinha pobre, descalça, de cabeça descoberta. Ao sair de casa, tinha chinelos nos pés, mas os chinelos eram grandes demais. Sua mãe os havia usado antes. E de tão grandes que eram, a menina os perdera ao atravessar a rua correndo, no momento em que 2 carros passavam a toda velocidade. Não conseguira encontrar um dos chinelos, e o outro um rapaz levara, dizendo que o usaria como berço quando tivesse filhos. Lá ia, pois, a menina, com os pezinhos nus, arroxeados de frio. Trazia num velho avental certa porção de fósforos e segurava um pacotinho deles na mão. O dia inteirinho, ninguém lhe comprara um só palito de fósforo. Ninguém lhe dera um níquel. Sofrendo frio e fome, a pobrezinha andava pela rua, parecia apavorada. Os flocos de neve caíam-lhe sobre os longos cabelos louros, que formavam graciosos cachos em torno da nuca. Mas a menina estava longe de pensar em cabelos bonitos. Hans Christian Andersen, que é o escritor dessa história. Bom, dessa história. Se é uma história, e aí? O que vocês acham aí do outro lado? Que características nós temos nesse texto? Nós temos argumentos nela? Nós temos posicionamento? Gente, esse texto, a característica dele principal, única, aliás, é tipologia narrativa. Conta-se uma história, um texto ficcional. Nós temos aqui alguns elementos narrativos. Há uma personagem, há o espaço ali, que é a rua por onde ela caminha, o tempo, que era a noite do ano bom, né, o ano novo, porque é um texto muito conhecido. Aliás, esse aqui é apenas um fragmento dele. É um texto muito grande, eu até já trabalhei com os meus alunos sobre esse texto. Muito bonito e, no final, muito triste também. Então, há todo o enredo, mesmo sendo um fragmento. Tem o enredo. Aqui, ele não tem um desfecho, que é característica também do texto narrativo, porque eles pegaram só um fragmento. Mas, conhecendo esse texto, eu sei que existe esse desfecho. Então, aqui tem todas as características, todos os elementos de um texto narrativo. Ok? Entenderam? Vamos partir para o texto 2. Vamos ver as características desse texto. Se ele é um texto dissertativo, se ele é argumentativo, ou se ele é só expositivo, ou então não. Será que ele é um texto narrativo? Vamos lá. Quantos anos você tem, Tereza? 10. E o que estava fazendo ali tão longe de casa? A casa da minha patroa é ali. Patroa? Que patroa? Pela sua resposta, pude entender que trabalhava na casa de uma família. Você já jantou? Não, eu almocei. Você não almoça todo dia? Quando tem comida para levar de casa, eu almoço. Mamãe faz o embrulho de comida para mim. E quanto é que você ganha? Diminuí a marcha, assombrado, quase parei o carro. Ela mencionara uma importância ridícula, uma ninharia, não mais que alguns trocados. Meu impulso era voltar, bater na porta da tal mulher e meter-lhe a mão na cara. Olha só, Fernando Sabino é o escritor desse conto, dessa historinha. E vocês percebem que o primeiro texto e esse ele tem a mesma temática? Né? Trabalho infantil. E esse texto, o que vocês acham? Quais características que ele tem? Vou voltar lá no início dele. Primeira coisa, vocês estão vendo que há um diálogo ali. Há personagens? Sim, a Tereza é personagem. E tem alguém falando com ela, há um diálogo. Pelo que ela fala ali, ela estava andando na rua e mostrando, infere-se que ela estava na rua. Por quê? Porque ele pergunta, o que você está fazendo ali tão longe de casa? Casa da minha patroa é ali, estão ali com o dedinho. Então, nós temos aqui a personagem Tereza, nós temos um lugar, um espaço, que poderia ser a rua, tudo indica, né? Deduzimos. Nós temos alguns
alguns elementos da narrativa. Só de você bater o olho, você já percebe, o aluno já percebe, que aqui não há nenhuma temática. Há uma temática, porém não há nenhuma problemática que se use argumentos. É isso que eu quero dizer. Um texto amplamente da tipologia narrativa. Ok? Texto 3. Vamos analisar o texto 3. Com a mesma temática, trabalho infantil. Combata este mal. Crianças gastam os anos valiosos da infância não em brincadeiras ou na escola, desenvolvendo sua criatividade e potencialidade, mas nos canaviais, nos lixões, nos semáforos, pedreiras, cisaleiras, plantações, fábricas e em casas de família, realizando serviços domésticos. Nas olarias, respiram um ar cheio de pó de sílica. Na confecção de calçados, convivem com a cola de sapateiro. Em cada um dos ofícios, mudam-se apenas os riscos aos quais cada uma das pequenas vítimas de trabalho infantil está exposta, mas todas têm em comum os prejuízos impostos pelo trabalho precoce. A questão do trabalho infantil vem se tornando prioridade na agenda da política pública social no Brasil. Porém, ainda há muito a se fazer. É preciso pôr fim à crença de que o trabalho infantil é uma virtude e afasta crianças e adolescentes da marginalidade. Ele prejudica a escolaridade e faz com que milhares de brasileiros, já em idade adequada, ao início de suas vidas profissionais, estejam em desvantagem na luta por uma colocação no mercado de trabalho e em assumir suas responsabilidades sociais. Mais do que isso, é preciso convencer a sociedade brasileira de que o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária é o maior legado que podemos deixar para o futuro do nosso país. Portanto, precisamos garantir que nossas crianças se livrem do fardo do trabalho infantil para viver de forma plena a sua infância, com tempo para brincar, aprender e também para ensinar. É da Fundação Abrinq, esse texto. Vocês percebem a estrutura desse texto? Ela já difere dos outros dois textos anteriores. Porque nós temos aqui, trabalho infantil, combata este mal. Nós temos alguns parágrafos, aqui não está numerado, mas eu acho que, se eu não me engano, são 10 parágrafos. Eu vou até voltar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, desculpe. Acho que é o outro texto que há tudo isso de parágrafos. Aqui, gente, nós temos a introdução do texto, que crianças gastam os anos valiosos da infância, não em brincadeiras ou na escola, desenvolvendo sua criatividade e potencialidade, mas nos canaviais, nos lixões, nos semáforos, pedreiras, e aí segue. Pessoal, esse texto ele é totalmente dissertativo. Nesse primeiro parágrafo aqui, já é apresentado toda a temática, a problemática no caso do trabalho infantil. Ali já é apresentado. Nos demais, aliás, na segunda aqui, no segundo parágrafo, nós já vemos um argumento. Nas olarias respiram o ar cheio de pó de sílica, na confecção de calçados convive com a cola de sapateiro, e ele vai citando algumas profissões que só mudam de profissão. Porém, o prejuízo por qualquer situação negativa vai acontecendo. Então, ali nós já temos um argumento. A questão do trabalho infantil vem se tornando prioridade na agenda pública. Aqui ele só faz esse comentário. Aqui, no segundo verso dessa parte, mostra-se outro argumento, que prejudica a escolaridade e faz com que milhares de brasileiros, já em idade adequada ao início de suas vidas profissionais, estejam em desvantagem na luta por uma colocação no mercado de trabalho e em assumir suas responsabilidades sociais. Mais um argumento que sustenta a ideia de que é prejudicial o trabalho infantil na idade precoce. E nós temos no último parágrafo a conclusão, o desfecho com que o texto é tratado. A Fundação Abrinq escreveu esse texto e ela chegou a uma conclusão. Vamos ver que conclusão que ela chegou? Mais do que isso, é preciso convencer a sociedade brasileira de que o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária é o maior legado. O que melhor pode ser deixado a uma criança, né?
que podemos deixar para o futuro de nosso país. Portanto, precisamos garantir que nossas crianças se livrem do fardo, do peso, né, do trabalho infantil, para viver de forma plena a sua infância, com tempo para brincar, aprender e também ensinar. Bom, ficou claro? Nós temos uma problemática, uma temática, nós temos os argumentos, nós temos uma introdução, nós temos o desenvolvimento, que é o corpo do texto, e nós temos uma conclusão. Bom, por hoje é só. Agradeço a participação de vocês aí do outro lado e partiremos para a nossa próxima aula, videoaula. Um grande abraço a todos.